O que eu estou fazendo neste exato momento, Pedro, você não consegue compreender agora. Mas mais tarde, Pedro, você irá compreender. Deus vai começar a se mover nas nossas vidas para realizar alguma obra e nós também não iremos compreender, porque a submissão e a colaboração da nossa parte são duas chaves exclusivas que vão nos levar a passar a compreender o plano de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. João capítulo 13, versículo 6 a seguir, falaremos hoje sobre duas chaves que são indispensáveis para a nossa compreensão diante do plano que Deus tem para as nossas vidas. João capítulo 13, versículo 6 a seguir, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e Pedro lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse: O que eu faço, tu não o compreendes agora, mas entendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Não me lavarás os pés jamais. Respondeu-lhe Jesus: Se não te lavar os pés, não terás parte comigo. Você sabia que a nossa insubmissão e a nossa indisposição para colaborar com os planos de Deus, com os propósitos de Deus, com as ações de Deus, são os verdadeiros vilões que nos impedem de compreender o plano de Deus, o projeto de Deus para as nossas vidas? Acabamos de ler um texto aqui que nos mostra o dia que o Senhor Jesus Cristo, durante a Santa Ceia, as Escrituras dizem que ele se levantou, tomou nas suas mãos uma bacia com água e também cingiu seus lombos com uma toalha e foi, discípulo por discípulo, lavando seus pés e enxugando os mesmos. Mas quando Jesus chegou diante do apóstolo Pedro, quando chegou a vez do apóstolo Pedro, a Bíblia diz que Pedro se rebelou, se revoltou e quis impedir o Senhor Jesus Cristo de lavar os seus pés naquele exato momento. Então Pedro indaga Jesus dizendo: Senhor, tem certeza que o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus certamente disse: sim, da mesma forma com que lavei os pés dos outros, vou lavar os teus também. Mas o apóstolo Pedro diz: jamais o Senhor irá lavar os meus pés. Então Jesus diz para Pedro: Pedro, o que eu estou fazendo agora, o que eu fiz nesse exato momento, o que eu estou fazendo nesse exato momento, Pedro, você não consegue compreender agora. Mas mais tarde, Pedro, você irá compreender. Mais tarde, Pedro, irá lhe ficar completamente claro. Meus irmãos, o que nós precisamos aprender exatamente com isso? Todas as vezes que Deus nos mostrar alguma coisa, todas as vezes que Deus decidir fazer alguma coisa em nossas vidas ou através das nossas vidas, nós jamais poderemos ter a atitude que Pedro diz. Porque muitas das vezes Deus vai nos mostrar alguma coisa e nós não iremos compreender. Muitas das vezes Deus vai nos mandar fazer alguma coisa e nós também não iremos compreender. Muitas das vezes Deus vai começar a se mover nas nossas vidas para realizar alguma obra e nós também não iremos compreender. Mas não é porque não compreendemos que nós venhamos endurecer o nosso coração e não se submeter à vontade do Senhor e não colaborar para que a vontade do Senhor seja realizada. Quando o apóstolo Pedro ele se coloca na posição de uma pessoa insubmissa, quando o apóstolo Pedro decide não colaborar com o propósito do Senhor Jesus, com aquilo que o Senhor Jesus estava fazendo, o apóstolo Pedro, ele se coloca também na posição de alguém que não consegue compreender, de alguém que não consegue entender o que o Senhor está querendo fazer. Então Jesus diz a ele: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro diz: já que é assim, então não lava somente os pés, lava também as minhas mãos, lava também a minha cabeça. E Jesus diz: Pedro,
Já lavei o resto. Sua cabeça já está lavada, suas mãos já estão lavadas. Nesse exato momento, Pedro, eu preciso lavar os teus pés. Eu preciso tratar, Pedro, com uma determinada área da sua vida. E a sua insubmissão, a sua falta de colaboração, estão sendo, Pedro, dois componentes que está impedindo você de compreender o que eu quero contigo, de compreender o que eu tenho contigo. Então, meus amados irmãos, se o apóstolo Pedro continua insubmisso, se o apóstolo Pedro continua não colaborando com a vontade do Senhor, ele continuaria não compreendendo o que o Senhor queria fazer na sua vida. Porque quando eu sou insubmisso e quando eu não colaboro com aquilo que Deus está querendo fazer, seja na minha vida ou seja por intermédio da minha vida, os meus olhos espirituais se fecham, os meus ouvidos espirituais se tapam, os meus pés espirituais se travam e eu não consigo compreender a vontade do Senhor. Não compreendendo a vontade do Senhor, o fruir de Deus não vai continuar. A obra que Deus tem para realizar não vai continuar. Meu querido irmão, minha querida irmã, observa isso. Se o Senhor Jesus mostrou que vai fazer algo, se o Senhor Jesus disse que vai fazer algo na sua vida ou através da sua vida, submeta-se, colabore e a compreensão virá. Porque a submissão e a colaboração da nossa parte são duas chaves exclusivas que vão nos levar a passar a compreender o plano de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. Aí nós iremos nos submeter, aí nós iremos colaborar, aí o fruir de Deus vai começar nas nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo sabia que Pedro era um homem inteligente. O Senhor Jesus Cristo sabia que, independente das desqualidades que Pedro tinha, o Pedro era um homem inteligente. Não é à toa que o Senhor Jesus chamou e o colocou numa posição de liderança. Não é que Pedro era um tapado, não é que Pedro nunca mais iria entender, compreender nada. Jesus estava dizendo, enquanto você for insubmisso, enquanto você não colaborar com aquilo que eu quero fazer na sua vida, você não irá conseguir compreender o que eu quero fazer. Então receba essa palavra da parte do Senhor e todas as vezes que Deus te mostrar alguma coisa, independente do que seja, por mais esquisito que pareça que seja, por mais que não bata com a sua vontade, com o seu pensamento, nem muito menos com as suas ideias, submeta-se, colabore-se e você passará a compreender e o fruir de Deus começará na sua vida. Deus te abençoe poderosamente. Pastor Rony Mendes aqui, orando pela sua vida, orando pela sua família, orando pelos desejos do seu coração e, acima de tudo, orando para que Deus cumpra em sua vida seus planos, seus projetos e seus propósitos. Deus abençoe grandemente as suas vidas. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.